Graça e paz, bom dia para todos. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, verso 18. É para lá que nós vamos, por favor. Tome sua Bíblia, em Efésios, capítulo 5. Amém? Efésios 5, 18, vamos ler juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Gostaria que você deixasse aberta a sua Bíblia nesse capítulo, porque nós voltaremos a ele durante a reflexão. Nós vamos meditar um pouco nesta manhã sobre os privilégios que temos como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, mas também nas responsabilidades que temos. Amém? Temos privilégios, mas temos deveres também. Temos responsabilidades como filhos de Deus. Então, primeiro nós veremos o que é o Espírito Santo. Depois veremos como ser cheio do Espírito Santo, uma vez que nós temos aqui uma ordem de Deus para nós. Aliás, duas ordens, num único versículo. A primeira é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E a segunda ordem é: enchei-vos do Espírito. Eu não sei porquê, mas nós damos muito pouca ênfase a esse tema, o Espírito Santo. E nem estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo. Nós mesmos aqui pregamos muito pouco sobre o Espírito Santo, não sei porquê, sendo um tema de tanta relevância, de tanta importância para todos nós, o Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo de Deus é um ser pessoal, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é o próprio Deus, não é uma força, como muitos pensam, que o Espírito Santo é uma força que vem de Deus. Não, não é uma luz, ele é um ser pessoal, ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Veja o que diz aí mesmo em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, fica claro aqui para nós que ele é uma pessoa, uma força, não pode ficar triste, um poder qualquer, uma coisa qualquer, não pode ficar triste. Então, se ele entristece, ele tem sentimentos. Então, é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo. E por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque muitos pastores, muitos pregadores falam do Espírito Santo e pregam sobre o Espírito Santo como se o homem tivesse algum domínio sobre o Espírito Santo. Como se o homem pudesse controlar o Espírito Santo, como se pudesse manipular o Espírito Santo, soprar o Espírito Santo sobre alguém, como se fosse uma coisa qualquer. Ele é um ser pessoal, é o próprio Deus. Então,
muitos pensam que o Espírito Santo é uma coisa qualquer, um poder, uma força que vem de Deus, e que nós podemos controlá-lo, dominá-lo, mandar nele. Como certa vez eu estava ouvindo um culto pelo rádio, estava andando no carro e liguei o rádio numa rádio evangélica, estava ouvindo um culto de uma igreja muito famosa, muito grande, aquele culto sendo transmitido pelo rádio. Então, em um determinado momento, o pregador disse: agora nós vamos orar por curas. E eu quero que todos venham à frente para orarmos por curas. Mas nem todos vieram à frente, alguns ficaram lá atrás. E aquilo deixou o pregador irritado. E ele disse: não, venham todos à frente. Mas o povo, alguns, continuaram lá atrás. E ele ficou irritado com aquilo a ponto de dizer assim: Espírito Santo, não cure aqueles que ficaram lá atrás. Como se a gente pudesse mandar no Espírito Santo. Como se a gente pudesse dominar o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo significa estar debaixo do domínio do Espírito Santo. E não o contrário. Não é o Espírito Santo que vai estar debaixo do meu domínio. Não. Estar cheio, ser cheio do Espírito Santo significa eu estar completamente debaixo do controle do Espírito Santo. E nenhuma pessoa chegará a um nível de espiritualidade a ponto de poder controlar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Nós não vemos na Bíblia, no Novo Testamento, em nenhum momento os apóstolos marcando reuniões de oração de cura. Você não vê isso. Porque eles nunca sabiam quando é que o Espírito Santo ia curar ou não. O Espírito Santo é que sabe o momento que ele vai agir, quando ele quer agir, da maneira que ele quiser agir. Nós fomos uma vez participar de um dia de louvor, de oração, em uma outra comunidade, eu nunca me esqueço disso. E nós que íamos ministrar, então nós combinamos o seguinte: olha, não vamos orar em línguas lá naquela comunidade, porque lá eles são muito conservadores, eles são muito tradicionais, eles não oram em línguas, então ninguém vai orar em línguas. Combinamos isso e fomos. Mas para surpresa de todos, em um momento de oração, de grupinho de orações, de pessoas reunidas em grupos orando, uma das irmãs daquela comunidade foi batizada no Espírito Santo e soltou um cântico em línguas, em voz alta, que não deixou todo mundo assim impactado, surpresos, a gente não esperava por aquilo. Eu creio que o Espírito Santo quis mostrar para nós naquele dia, com esse agir, de que Ele é Deus. E Ele opera quando quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Diga glória a Deus. O Evangelho de João diz assim, no capítulo 3 e no verso 8, Jesus ali dialogando com Nicodemos. Então Jesus diz assim: olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vocês sabem que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que naquele dia, no dia de Pentecostes, quando os apóstolos de Jesus estavam todos reunidos no cenáculo, juntamente com a Virgem Maria, a mãe de Jesus, orando ali no cenáculo, repentinamente ouviram um barulho, um estrondo, como de um vento impetuoso, como de um vento fervoroso. Foi então
a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo ele é comparado, é um símbolo dele, é o vento. E Jesus está dizendo o seguinte: o vento sopra aonde quer, você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Só que você não sabe de onde o vento veio e nem para onde ele vai. Você ouve o barulho do vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Agora, note uma coisa interessante aqui. O mesmo termo, espírito, a mesma palavra espírito, serve para o espírito humano, nosso espírito humano pecador, serve também para os espíritos demoníacos e o Espírito Santo. A mesma palavra. Qual é a diferença então? O que é que difere o Espírito Santo? É que ele é atrativo, ele é atraente, ele é santo. Esse é o nome dele, Espírito Santo. De maneira que o primeiro efeito em uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a santificação, é a santidade. E é exatamente essa característica que nós devemos procurar do Espírito. Essa é a primeira característica e a mais importante característica que todos nós devemos buscar em primeiro lugar do Espírito Santo de Deus, é a santidade de vida. A nossa santificação. Experiências espirituais virão e elas serão muito bem-vindas. Experiências sobrenaturais podem acontecer. Orar em línguas, por exemplo. Repousar no Espírito Santo, por exemplo. São experiências sobrenaturais que podem acontecer, mas não são prioridades, não. Em primeiro lugar, a primeira característica dele que nós devemos almejar, buscar para nós, é a nossa santificação, a santidade de vida. Diga: Senhor, me ajude. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então é maravilhoso orar em línguas, é uma experiência tremenda, sobrenatural. Quem fala em outra língua, a Bíblia está dizendo que não está falando a homens, mas está falando a Deus, está falando em mistérios, porque ninguém entende. Mas não é a primeira característica que devemos almejar do Espírito Santo, não. A primeira é a nossa santificação, é a nossa santidade, porque sem santificação, diz a palavra de Deus, ninguém verá a Deus. Aleluia. Amém. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então devemos buscar a santificação no casamento, a nossa santificação nas nossas relações sociais, a nossa santificação na criação dos nossos filhos, a santificação no relacionamento com os irmãos, e algo mais ainda. Aqui, a palavra está ensinando para nós que o que de fato significa enchei-vos. É uma ordem, já dissemos. São duas ordenanças aqui em um só versículo. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. E dissolução, então, significa na Bíblia todos os meios de pecados. Dissolução significa todo e qualquer tipo de pecado. Então, na embriaguez está todo tipo de pecado. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Agora, atentemos para um detalhe. Não é beber o vinho que a Bíblia está condenando e proibindo, mas a embriaguez. É no embriagar-se. Ali na embriaguez está a dissolução. Todo tipo, toda espécie de pecado. Até porque nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, muitos versículos favoráveis ao vinho. Por exemplo, no Salmo 104, no verso 5, a Bíblia diz assim: o vinho alegra o coração do homem. Ou seja, um pouco de vinho vai alegrar o coração do homem. Ainda em Provérbios, no capítulo 31, no verso 6, a Bíblia diz assim: dê vinho aos que estão angustiados. Ou seja, um pouco de vinho vai fazer bem àquela pessoa que está triste, ao que está angustiado. E Paulo, escrevendo a Timóteo, recomenda ao seu discípulo Timóteo usar um pouco de vinho. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, está escrito assim: Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, Timóteo tinha algum problema de saúde no estômago, alguma enfermidade, e Paulo está sugerindo então que ele use um pouco de vinho, que ele tome um pouco de vinho, porque um pouco de vinho vai ser medicinal. O que é que está em jogo aqui? O equilíbrio. O que está em jogo é o equilíbrio. Porque qualquer coisa que nós ingerimos com desequilíbrio vai fazer mal para nós. A diferença entre o remédio e o veneno só é a dose. O mesmo remédio que cura, se for usado com desequilíbrio, vai matar, vai fazer mal. Então a questão é o equilíbrio. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Antes de enchei-vos do Espírito Santo, tem uma outra ordem: não vos embriagueis com o vinho. Mas não é só o vinho. Não vos embriagueis com qualquer outra bebida alcoólica. A embriaguez vai dar problema. A dissolução. A Bíblia diz que aquele filho pródigo que deixou a casa do pai, que estava vivendo no pecado, estava vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo em todo tipo de pecado. Então, na embriaguez tem dissolução. Literalmente, está querendo dizer para nós: dissolução é falta de disciplina. Na embriaguez, a falta de disciplina. Na embriaguez, a falta de caráter. Então, Paulo faz aqui uma analogia, faz uma comparação maravilhosa entre estar cheio do Espírito Santo, significa estar bêbado ao contrário. Estar cheio do Espírito Santo é experimentar o efeito de um bêbado ao contrário, para o bem. Ou seja, uma pessoa embriagada pelo vinho, ou por qualquer uma outra bebida alcoólica, as suas palavras estarão influenciadas pelo álcool, as suas emoções estarão sendo influenciadas pelo álcool, as suas decisões, as suas escolhas estarão influenciadas pelo alcoolismo. E que ele virá se arrepender amanhã, ou assim que passar o efeito do álcool, vem o arrependimento. Da mesma forma, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Paulo está fazendo aqui um paralelo com uma diferença. Uma pessoa cheia do Espírito Santo
terá as suas palavras influenciadas pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo terá as suas emoções cheias do Espírito Santo. Terá as suas decisões, as suas escolhas cheias do Espírito Santo. Então, quer dizer, uma pessoa que está embriagada, quanto mais embriagada pelo álcool, menos controle sobre si ela terá. Pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quanto mais cheia do Espírito Santo, mais autocontrole ela terá, mais autodomínio ela terá. O que a gente vê hoje, infelizmente, em muitas igrejas por aí, são verdadeiras bizarrices, estranhezas, em pleno culto. E muitos pensam que aquilo significa a pessoa estar cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Aí a pessoa rodopia, dá cambalhota dentro da igreja, sobe na parede. Outro dia eu vi um vídeo, um culto, o sujeito de paletó, gravata, no meio do culto, sai correndo, sobe no pilar na parede da igreja, começa a bater com a cabeça na parede. E muitos pensam que aquilo é plenitude do Espírito, que está cheio do Espírito Santo. Bizarrices das piores estranhezas. E alegam, sabe o que eles alegam? E dizem, não, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, as pessoas que olhavam para os apóstolos pensavam que eles estavam bêbados. Sim, pensavam que estavam bêbados, não porque estavam fazendo bizarrices, fazendo estranhezas. Pensavam que estavam bêbados porque estavam falando em uma outra língua que muitos deles não entendiam o que eles estavam falando. Não porque estavam rodopiando, plantando bananeira, dando cambalhota, subindo em parede. Verdadeiras bizarrices acontecendo dentro das igrejas, no meio do culto, e muita gente pensando que aquilo estar cheio do Espírito Santo. Eu pergunto, qual foi a pessoa, até hoje, quem foi a pessoa mais cheia do Espírito Santo? Jesus. E você não vai ver Jesus fazendo bizarrices em lugar nenhum da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais humanos nós seremos. Mais autocontrole teremos, mais autodomínio teremos, e seremos curados, seremos libertos daquelas bizarrices que o alcoolismo causava em nós, das estranhezas que nós fazíamos, das atitudes estranhas, bizarras que a gente fazia quando não tínhamos o Espírito Santo, quando não tínhamos Jesus. E assim seremos curados, libertos de toda a estranheza, seremos mais semelhantes a Jesus, o homem perfeito, pelo poder do Espírito Santo operando em nós. Amém. Dá glória a Deus. Peça ao Senhor que te encha cada vez mais do Espírito Santo. Amém, queridos? Seremos mais semelhantes a Jesus. Agora, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver agora, a partir de agora, como é que Paulo nos orienta. Como ser cheio do Espírito Santo. Nós já vimos então que são dois imperativos aqui. São dois verbos no imperativo. Não vos embriagueis e enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, duas ordenanças indiscutíveis em um só versículo. Agora, não tem outra alternativa. O que a Bíblia está dizendo para nós é que ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou no pecado. Não tem uma outra alternativa.
A unção de ontem serviu para ontem, ela não serve mais para hoje. A plenitude que eu recebi do Espírito Santo no passado foi boa naquele tempo, lá no passado, para aquele dia. Hoje eu preciso de uma nova unção, eu preciso estar cheio do Espírito Santo novamente. Como é que Deus enviava o maná no deserto? Em quanto tempo Deus mandava o maná? Diariamente. Deus ordenava que a cada manhã eles recolhessem o maná fresquinho de cada dia. Por isso o Senhor Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão de ontem, o pão amanhecido de ontem nos dá hoje. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a unção que eu recebi de Deus ontem foi boa para ontem, valeu para ontem. Hoje, a cada dia, a cada manhã, eu preciso ser cheio do Espírito Santo novamente. Glória a Deus. A experiência que eu tive com Deus lá no passado foi boa naquele tempo. Por isso Jesus nos ensina a orar o pão nosso de cada dia. Então eu quero pensar com você sobre essa dinâmica de ser cheio do Espírito Santo, a dinâmica da santificação. Na prática, como seria então ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, eu preciso resolver a questão do meu pecado. Em primeiro lugar, se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, precisa resolver a questão do pecado, porque ninguém será cheio do Espírito Santo se não resolver essa questão do pecado. A pessoa pode orar todo dia, pode orar de manhã até de noite, pode orar até Jesus voltar, pedindo para ser cheio do Espírito Santo. E enquanto ela não resolver a questão do seu pecado, ela não será cheia do Espírito Santo. E Paulo deixa isso muito bem claro para nós, no versículo anterior. Se você está com a sua Bíblia aberta, você nem precisa mudar a página. A você observar, voltar o teu olhar para o capítulo 4, no verso 22. Paulo vai dizer assim, capítulo 4 de Efésios, verso 22, até o 24, vamos ler em seguida, do 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu quero que você atente para a comparação que ele faz aqui. Primeiro, no verso 22, que vos despojeis do velho homem. Despojar aqui significa tirar a roupa. Então, que vos despojeis, em primeiro lugar, a questão do pecado. Para eu ser cheio do Espírito Santo. Primeira coisa. Que vos despojeis do velho homem. Que eu tire a roupa velha. Verso 23. Que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Verso 24, que vos revistais, que você se revista novamente, agora de uma roupa nova. A ideia aqui é a seguinte, você passa o dia inteiro no trabalho, você vai suar, você vai sujar a roupa, aí você chega em casa, à tarde, você tira aquela roupa suja, suada, você então se despojou do velho homem,
Essa é a figura que Paulo faz, a comparação que ele faz. Depois você toma um banho bem quentinho. Esse é o renovar-se no Espírito. E depois você coloca uma roupa nova. Então, verso 22, despojai do velho homem, tire aquela roupa suja, renovai o banho quentinho, aquela ducha gostosa, você se renova, e depois então você coloca a roupa nova, a roupa limpinha, você está se revestindo do novo homem. Essa é a comparação, a analogia que Paulo faz aqui. Simples, fácil de entender, qualquer criança consegue compreender essa comparação, essa analogia que o apóstolo Paulo faz aqui para nós. É assim que funciona a nossa santificação. É assim que funciona a nossa busca pela santidade. Em primeiríssimo lugar, eu tenho que resolver a questão do meu pecado. Depois ele vai dizer no verso 25, deixando a mentira, despojando-se da mentira, fale a verdade com cada um. A verdade é a roupa nova. Despojando da mentira, tirando a roupa suja, a roupa suada, a roupa velha, e revestindo da verdade. A verdade é a roupa nova, é a roupa limpa. E cada um fale a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Então não basta eu remover a mentira, eu preciso aprender a falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. E a partir daqui, depois que Paulo faz essa analogia, a partir do capítulo 4, verso 22, até o capítulo 5, verso 18, o qual nós estamos meditando, a palavra central da nossa mensagem hoje, Paulo vai dar aqui uma série de orientações, né? Apresenta vários exemplos, dizendo como é que se faz para ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, no verso 26, ele vai dizer assim, no 4:26, capítulo 4:26, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode ficar irado eventualmente, você pode ter um momento de ira, mas não deixe a ira passar para o dia seguinte. Não deixe virar o dia para o outro irado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não agasalhe a ira no seu coração, porque vai virar ódio, mágoa, ressentimento. Vai complicar mais. Então você pode ter algum momento de ira, todos nós podemos ter, né? Irai-vos, mas não pequeis. Aí ele diz no verso 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, feche toda brecha, feche toda porta para o diabo. Sentiu que o mal está aproximando, sentiu medo, sentiu a presença do mal, porque a gente sente a presença do mal. Você sente quando o mal está rodeando, você sente quando o mal está chegando, você está arrepiando, está ficando com medo. Entra em oração. É o que Tiago diz no capítulo 4, no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não deis lugar ao diabo. Entre em oração, combatendo o mal. Aí ele diz no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe. No verso 29, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, mas apenas palavras que vão edificar as outras pessoas. Ele diz então no verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, porque é uma pessoa, porque ele tem sentimento. E como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Cometendo pecados. É com o meu pecado que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que tem sentimentos. Aí ele diz no verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia.
fora de você todas essas coisas, longe de vós, toda amargura, cólera, nada de ficar encolerizado, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, longe de vós essas coisas. E no 32, então, ele vai dizer: antes, sejam benignos uns para com os outros, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo está dizendo: olha, não faça isso, faça isso. Não seja assim, seja assim. E ele continua. Então entramos agora no capítulo 5. Quando chega no verso 1, ele vai dizer assim: falando sede imitadores de Deus, imite a Deus, imite as coisas de Deus, como filhos amados que vocês são de Deus. Fale as coisas de Deus, imite a Deus, olhe para Deus, olhe para a palavra, imita, copia isso. No verso 2 do capítulo 5 ele diz: andai em amor uns para com os outros, assim como Cristo nos amou. Ande em amor uns para com os outros. No verso 3 ele vai dizer assim: impundicícia, imoralidade, impureza, nem mencione essas coisas, nem fale dessas coisas. Verso 4, nem conversação torpe, nem conversa suja, nem palavrões, antes ações de graças. Não faça isso, não seja assim, seja assim. Antes dessas coisas, imoralidade, impureza, conversa suja, ações de graças. E ele continua no verso 5, vai dizer: nenhum sensual, nenhum incontinente, que significa sensualidade, herdará o reino de Deus. Nenhum impuro herdará o reino de Deus. Nenhum avarento herdará o reino de Deus. Pulando para o verso 11, ele diz assim: não sejais cúmplices nas obras das trevas, antes reprovai todas as obras das trevas. No verso 15, ele diz assim: veja, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não ande como um tolo por aí, mas ande como um sábio. E no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando bem o tempo, aproveitando cada momento da vida, aproveitando bem cada oportunidade que Deus te dá, remindo o tempo, porque os dias são maus. E no 17, então ele vai dizer: não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. E finalmente, o verso 18, que é a base da nossa mensagem: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você notou a dinâmica? Notou a comparação que ele faz, a analogia que Paulo faz? O tempo todo ele vai dizer: não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso, não age assim, age dessa maneira. Eu não posso me encher do Espírito Santo enquanto eu não resolver o meu problema do meu pecado. Ninguém será cheio do Espírito se não resolver a questão do vinho na sua vida. E a palavra vinho aqui, ela pode ser trocada por sexo, por dinheiro, por fama, por avareza, por impureza sexual. A palavra vinho aqui pode ser trocada por fornicação, por adultério. Então, se alguém deseja mais de Deus,
se alguém deseja mais do Espírito Santo, se alguém deseja mais da santidade de Deus, da santificação de Deus, basta perguntar para Deus. Deus, qual é o meu empecilho? O que está impedindo em mim de ser mais cheio de Deus? De ter uma vida de santificação, de santidade. Qual é e isso, quer dizer, é um problema pessoal, ninguém pode interferir nisso. Ema. Esse é um problema de cada um com Deus. E basta perguntar para Deus. Deus, qual é o meu problema? O que é que me impede? O que está impedindo que eu seja mais cheio do Espírito Santo? E Deus, com certeza, vai mostrar. Com certeza Deus vai falar. Olha, você precisa corrigir essa questão. Você precisa acertar-se com essa pessoa. Você precisa acertar essa causa. Você precisa corrigir aquela postagem que você fez, que causou tanto mal. Você precisa se reconciliar com tal pessoa. Você precisa acertar essa questão na sua vida. Basta perguntar para Deus. E eu tenho certeza, como essa luz que ilumina, eu tenho certeza como o ar que eu respiro, que Deus vai falar, Deus vai mostrar para cada um qual é o seu problema, o que é que ele tem que se acertar com Deus, para então poder ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto, será que ser cheio do Espírito Santo seria um privilégio de alguns apenas? De alguma classe, de alguma categoria? Só pastores? Só apóstolos? Só os bispos? Não, absolutamente não, é para todos. É o desejo de Deus que todos sejam cheios. O crente mais simples como eu e você, é o desejo de Deus que todos sejam cheios do Espírito. Agora, para a gente finalizar, ele traz algumas orientações finais e são tremendas. Eu chamo a sua atenção também para esse final, para essas orientações que o apóstolo Paulo traz, para como fazer, como ser cheio do Espírito. Estamos voltados para isso hoje. Hoje o tema é esse, é como ser cheios do Espírito Santo, porque é uma ordem. É uma ordenança para nós. E ele traz aqui em 4 pontinhos apenas, a partir do verso 19, você pode atentar comigo, por gentileza. Em primeiro lugar, falando entre vós com salmos. A palavra salmos aqui simboliza toda a palavra de Deus. Falando entre vós, citando a palavra de Deus, falando a palavra, até numa conversa informal, num bate-papo entre amigos, coloque a palavra de Deus. Falando entre vós com salmos, eu pergunto, quem aqui nunca experimentou a presença de Deus? Quem aqui nunca sentiu a presença do Espírito Santo quando você esteve reunido com alguém ou com algumas pessoas e você de repente começou a falar das coisas de Deus e da palavra de Deus? Todos nós, eu tenho certeza absoluta, todos nós já experimentamos momentos assim. Você nem precisa estar na igreja. Em qualquer lugar onde você estiver, você está conversando, você coloca a palavra de Deus, falando entre vós com salmos, colocando a palavra de Deus. De repente você começa a sentir a presença do Espírito Santo. A presença de Deus. Quantos já tiveram essa experiência? Diga graças a Deus. E depois ele continua, ainda no verso 19, ele diz assim, ele está trazendo para nós orientações finais, de como ser cheio, plenamente cheio do Espírito. Depois ele diz ainda no verso 19, em segundo lugar, entoando louvores ao Senhor de coração com cânticos espirituais. O que Paulo quer dizer com isso? Entoando louvores com cânticos que sejam espirituais.
não cantando qualquer tipo de música. Eu creio que Paulo, lá no primeiro século, já estava prevendo que nos últimos dias, até a música mundana, a música secular, estaria entrando na igreja. Como nós temos visto, infelizmente, nos dias de hoje, já está quase virando um modismo, músicas seculares sendo cantadas no altar de Deus. Músicas que não são cristãs. E não desmerecendo músicas seculares, que existem músicas lindas, claro, compositores, bons compositores na música secular, que fazem músicas, letras bonitas, contam uma história bonita, emocionante, mas não é a palavra de Deus, e não deve ser cantado no altar de Deus. Não são cânticos espirituais. Por mais bonita que seja a música, por mais bonita que seja a melodia, a história que a música está contando, por mais emotiva, porque muitas músicas seculares emocionam as pessoas, levam às vezes até ao choro, mas se não é Bíblia, se não é a palavra de Deus, não cante. É o que Paulo está dizendo, entoando louvores ao Senhor com cânticos espirituais. Na semana passada, cantamos um hino no nosso grupo caseiro, lá em Cajuru, na nossa célula. E apesar de ser um hino bem antigo, foi a primeira vez que nós cantamos naquele grupo. E o hino é uma letra bem curtinha, e ele diz assim: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria logo vem no amanhecer. Quero acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Uma letra pequenininha, mas depois do hino, que foi a primeira vez que nós cantamos lá, várias pessoas vieram dizer: pastor, mas que música bonita, mas que musiquinha gostosa de cantar. Qual é o segredo? É a palavra de Deus. O hino é o Salmo 30, verso 5, que está sendo cantado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem no amanhecer. O segredo é um cântico espiritual, ou seja, a palavra de Deus sendo cantada, e não cantar qualquer música, qualquer melodia que não seja inspirada pelo Espírito Santo, que não seja a palavra de Deus. Mas ele dá aqui uma terceira orientação, agora no verso 20, ele diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo. Repita comigo: dando sempre graças a Deus por tudo. Queridos, o Espírito Santo não poderá jamais encher alguém que está cheio de reclamação. O Espírito Santo não pode encher alguém que já está cheio de murmuração, que está cheio de críticas, que está cheio de mágoas. O Espírito Santo não pode encher alguém que está cheio de ressentimento. Mas está falando aqui de uma gratidão por tudo, uma gratidão por todas as coisas, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Pastor, mas como é que eu consigo dar graças a Deus pelas coisas ruins? Crendo na palavra de Deus, de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Crendo nessa verdade da palavra de Deus, que tudo que acontece com você vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Pai de amor, o Pai que te ama, que cuida de você, e que às vezes precisa ferir você, para você se tornar um crente mais fervoroso,
para que você se torne mais santo, mais cheio de santidade, mais cheio de santificação na tua vida. Pastor, ferir eu? Sim. Se for preciso, ele vai ferir, mas não é para matar, é para melhorar. Eu estou citando a palavra de Deus para você. No livro de Jó, no capítulo 5, no verso 18, a Bíblia diz assim: Ele faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Aleluia! Então, o Pai de amor que nos ama tanto, se for necessário, Ele vai ferir para que a gente se torne um filho mais amado ainda dEle, mais cheio de santificação em nome de Jesus. Finalmente, a quarta orientação que ele traz aqui, agora no verso 21, e diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Entenda uma coisa. Deus nos deu responsabilidades diferentes. Deus nos deu dons diferentes. Deus nos deu, assim, funções diferentes. Cada um com a sua responsabilidade, cada um na igreja, eu falo no corpo de Cristo. Cada um com a sua função diferente, com a sua responsabilidade diferente, com a sua tarefa diferente. E quando ele diz, seja cheio, enchei-vos do Espírito, ser cheio do Espírito implica também em respeitar as diferenças. Respeitar as diferentes responsabilidades, respeitar as diferentes funções dentro do corpo de Cristo. Porque todos vão para o céu. Tanto a pessoa que limpa os banheiros, como a pessoa que canta e prega bonitinho também. Todos vão para o céu. Por que isso é importante? Porque isso demonstra quebrantamento, isso demonstra humildade, quando eu respeito a função do outro dentro do corpo de Cristo. Quando eu respeito a diferente responsabilidade do outro dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E isso é agradável a Deus. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Agora note, não é para fazermos isso no temor humano. Não é no temor humano, é no temor de Cristo Jesus. Eu pergunto, tem alguma coisa mais simples? Tem alguma coisa mais acessível? Porque, infelizmente, há muitas pessoas que se apresentam nas igrejas como se fossem os detentores da santificação, da santidade. Como se fossem os detentores do Espírito Santo. E aquilo impõe nas pessoas um respeito exagerado, até um certo medo, e muitos chegam até a subjugar determinadas pessoas por causa de um super conhecimento, que eles não têm super crente. Não tem super crente. Vamos todos iguais. Todos iremos para o céu juntos. Diga glória a Deus. Estaremos juntos na eternidade. Não tem ninguém melhor que ninguém. Tem algo mais simples do que isso que o apóstolo Paulo está apresentando para nós aqui, essa comparação. E muitos dizem assim, não, você precisa fazer longos cursos de como alcançar a santificação, a santidade em Deus, cursos de anos e anos de curso. Paulo resume tudo aqui em 4 pontinhos, do verso 19 ao verso 21, falando entre vós com salmos, ou seja, citando sempre a palavra de Deus, entoando louvores ao Senhor, com cânticos espirituais, com músicas genuinamente cristãs, inspiradas pelo Espírito Santo, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, respeitando
as diferenças entre um e outro, os diferentes dons, as diferentes responsabilidades, as diferentes funções de cada um no corpo de Cristo, porque isso é que agrada o nosso Deus. Simples, como Deus é simples, a palavra de Deus é simples, quem é que complica? O ser humano complica. Que Deus nos ajude. Amém. E que você busque cada dia mais. Deixa aqui o meu desafio para cada um de nós, começando por mim, nos colocarmos diante do Senhor e perguntarmos a Ele: Senhor, qual é o meu problema? Qual o empecilho? O que está impedindo a mim de ter uma vida de mais santificação? Porque eu desejo isso, Senhor, de uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu desafio cada um, começando por mim, a fazer isso, porque é isso que vai mudar os corações. É isso que vai transformar as vidas. E isso agrada o coração do Pai. Amém. Vamos começar agora? Curvemos então nossas frontes diante do Senhor nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, é com temor que nos colocamos diante do Senhor, como sempre fazemos e como sempre faremos, com todo respeito, com todo quebrantamento, com toda a humildade que há em nós, reconhecendo as nossas falhas, a nossa miséria, as nossas fraquezas, as nossas quedas, reconhecendo o Teu grande poder, a Tua santidade, o Teu desejo que nós busquemos cada dia a santificação, uma vida de santidade, no casamento, na família, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos com nossos irmãos, em nosso local de trabalho, onde nós interagimos com as pessoas. Oh Deus, uma vida de justiça, esse é o desejo do Senhor, porque os justos receberão justiça. Que sejamos misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ó Deus, dá-nos um coração puro, porque os puros de coração é que verão, ó Deus. Senhor, enche-nos mais e mais, a cada dia, Senhor. O pão nosso de cada dia, Senhor. Nos dê, ó Pai, por favor, o Teu amor que é mais forte do que a morte. Ó Jesus, é por amor que o Senhor ressuscitou, foi por amor que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e intercede por cada um de nós. O Teu grande poder, Senhor, opera em nós. Que privilégio, mas também que responsabilidade temos, sabendo que Teu grande poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está operando em nós. Muito obrigado, Deus querido. Muito obrigado, Senhor. Queremos ter um espírito vazio, porque os pobres de espírito possuirão o reino dos céus. Os enlutados serão consolados, e os mansos herdarão a terra. Senhor, nós oramos nessa hora, por cada membro deste ministério, por cada líder, por cada participante, por cada agregado, onde estiverem, nós os abençoamos. Oramos por aqueles que estão passando por lutas na área da saúde, aos que estão em tratamentos, aos que estão em dores, aos que estão em recuperação. Oh Deus, toma cada um em Tuas mãos santas e poderosas. Pai, nós oramos por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel, que o Senhor tem tocado nos corações, e eles têm abençoado
a casa do Senhor, a obra do Senhor. E a minha casa também tem sido abençoada, Deus. Por isso eu sou muito grato ao Senhor e abençoo, intercedo por cada um deles, ó Pai. Liberando uma palavra de bênção, de cura, de restauração, de paz nos lares, de paz no seio da família. Ó Deus, visita cada um com teu poder. Oramos, ó Deus, por Israel. Obedecemos a tua palavra, Senhor, e oramos para que haja paz em Jerusalém. Mas também sabemos que não haverá paz sem Jesus. Por isso, Deus, oramos pela conversão de Israel. É o povo do Senhor, é a nação escolhida do Senhor, é a menina dos olhos do Senhor. Mas Israel precisa se converter ao Senhor Jesus. Ó Deus! Oramos pelos inocentes que sofrem com a guerra, com as guerras entre as nações. Clamamos a Deus. Oramos por nossa cidade, porque havendo paz na cidade, nós também teremos paz. E assim seremos sempre gratos a Ti, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, lá no teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Se alguém trouxe alguma oferta, pode fazer o depósito. Se alguém quer receber uma oração, uma unção com óleo, pode vir à frente, eu quero ungir você e abençoar você em nome de Jesus.